tarde. Boa tarde, Joinville, boa tarde, Itajaí. Para mim, estar cercado desses dois senhores aqui é sinal que a coisa está feia. Giovanni Monteiro, presidente do Sindip, e Manuel Xavier de Maria, presidente do Citrapesca. Na saída do ministro, Giovanni, vou começar por ti. Quais as demandas, de todas aquelas que ele levou na pasta, quais as demandas que foram resolvidas? Olha, boa tarde, TVBE, obrigado pela oportunidade de novo, Gaúcho. Mas eu fiquei muito surpreso com as atitudes do ministro, né, visitando o polo pesqueiro, a sua boa vontade e prontamente atendeu os pleitos, né? Que os pleitos nossos que foram entregues são os pleitos do ano passado, de agosto do ano passado, só para todos lembrarem, né? Nós tínhamos 17 pleitos, daqueles pleitos pouca coisa, a não ser o PL 150, o Manuel pode falar sobre isso, que andou. No demais não, mas ele mostrou uma pessoa muito sensata, mostrou ser um grande gestor, prontamente preocupado, nós alertamos sobre as licenças de tainha, que estava próximo dia 15, ele prontamente acionou a sua equipe, mandou uma pessoa vir de Brasília trazê-lo em mãos, então isso foi uma questão muito ágil. No mesmo dia, sobre o problema das rotulagens, ele falou que tinha uma reunião na terça-feira com o ministro da Agricultura, na terça-feira entrou em contato, a gente já conversou com o Neri, resolveu, mas ele era referente às empresas que estavam no REF, então não tinha adiantado nada, mas na quarta-feira ligou, quarta, quinta, até que então na sexta-feira à tarde saiu uma nota mudando sim a questão da rotulagem das embalagens de misturas diversas, só que quando no conhecimento nosso de segunda-feira ela não atende ao setor, né? Então a gente vê vários produtos, né, sendo embalados, então eles queriam que as misturas fossem proporcionalmente, então isso é impossível e inviável. Nós estamos falando de indústrias hoje que tem empacotadoras automáticas. Eu fui ao supermercado depois desse pedido, porque se isso acontecer dá um prejuízo de quase 100 milhões de reais para a indústria, por mês, se não puder vender essa mistura. E me parece que já tem barco parado, porque não adianta pescar se a indústria não compra. Bem, eu fui ao supermercado e eu verifiquei, nós temos imagens aí agora, eu verifiquei que na mistura de produtos para feijoada, ali não consta a quantidade que tem de paio, de toicinho, de costelinha e muito menos a espécie do porco que tem ali dentro. Então eu te pergunto o seguinte, por que o setor pesqueiro, eu repeti para os nossos dois presidentes aqui, como consumidor gostaria muito que tivesse, mas não tem. Se não tem para um, não tem para ninguém. Se tem para um, tem que ter para todos. Isso causa um problema muito sério segundo a indústria está falando, na rotulagem, tem que mudar todo o parque industrial delas. Por que está sendo pedido isso para o setor pesqueiro e não pede para o frango, para a galinha, seja lá o que for? Boa pergunta, né? Então você já fez uma pergunta, eu não vou responder isso, eu prefiro me abster. Eu também não sabia desse fato da feijoada, é um fato novo. Eu fiquei contente quando eu vi a postura que o ministro teve, a boa vontade do ministro Neri, também, do Ministério da Agricultura, e a boa vontade, inclusive, dos fiscais, que prontamente mexeram. Só que o que fizeram não valeu. Um ponto importante, a gente circulou entre as nossas indústrias e falava que era impossível. E eu, numa visita a uma das indústrias, tinham 4, 5 fiscais, eu levei, isso aqui não serve pra gente assim, e realmente ficou pesado demais, ficou engessado. Mas as empresas podem fazer quantos rótulos quiserem. Olha, nós temos um problema de sazonalidade, determinada época tem mais cabrinha, determinada época tem mais gordinho. Um gordinho tem 100 gramas, 150, 200, 300 gramas. Como é que vai flexibilizar, cortar? Realmente é impossível. Tem que estar as várias espécies dentro da embalagem, sentar assim, não adianta eles discutirem... Tem muitos fiscais que entendem hoje de pescado, sim, mas o pessoal de Brasília que rege, eu também questiono, sabe ou não? Por que não discute as normas junto com o setor produtivo? Vamos fazer A, B ou C? Eu acho que eu estou, inclusive, tentando fazer isso, abrir o diálogo. Eu acho que nós temos que abrir o diálogo, né? Entre setor produtivo, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Pesca, mas tem que sentar junto, não empurrar a goela abaixo e aí sai essa norma toda quadrada, e também só por causa do setor pesqueiro. Né? Os outros setores não são contemplados, né? Como seleta de legumes, e a gente vai ter uma série
de fatores, né? Então, numa pesca de arrasca nós temos mais de 100 espécies, é impossível você rotular, né? Então acho que tem que ajustar essa coisa, mas o Ministério da Agricultura postou faro, tato, mas tem que ter ágil, porque como você viu durante a semana, barcos descarregaram e as indústrias já falaram, nós pegamos em questão a respeito, só que nós não vamos poder vender esse produto, não vão pescar. Então, por isso que estamos com o Manuel, tendo esse prejuízo enorme, já tivemos com o Jota também, nós vamos ter que tomar uma atitude drástica. Eu acho que a gente tem que dar um prazo. O prazo tem que ser semana que vem. Caso não se resolva, eu acho que infelizmente, até questão de sorte, eu botei a jaqueta do ano passado, né? Você vinha me questionando, acho que nós temos que dar um basta ao governo, né? O ministro mostrou a sua intervenção, a sua força, o ministro da Agricultura também fez, os fiscais fizeram a parte, só que não resolve isso para o setor. Nós temos que dar um basta. Nós não podemos ficar parados. O prejuízo é enorme. Demissões vão acontecer e é legítimo, né? Eu acho que cada um tem que buscar o seu direito. Ninguém está pedindo dinheiro para o governo, nós estamos querendo simplesmente querendo trabalhar. Normalizar a coisa. E por falar em prazo, não tem ninguém melhor para falar em prazo aqui do que o nosso querido Manuel Xavier de Maria. Os barcos parados, a indústria, como o Giovanni falou, até agora comprou por uma questão de respeito, de respeito ao setor. Se o armador parar o barco porque a indústria não compra, o prejuízo disso para o pescador é imenso. Na realidade, eu venho dizendo a muitos que desde a criação da Secretaria até o Ministério, a demonstração que a gente teve de positivo foi com o ministro Eduardo Lopes agora na questão que o Giovanni falou. 2 assuntos, ele veio e tentou resolver, um por completo da questão da tainha, segundo da questão da indústria, que não está resolvido por completo, até porque aquilo que ficou acertado entre 2 ministérios, né, não está sendo viável para a questão das indústrias. Para o pescador, a questão é essa, da rotulagem, a proibição das indústrias em venderem um produto como mistura simplesmente, rotulagem, aos pescadores isso será catastrófico, até porque as nossas embarcações irão paralisar as atividades, nossos pescadores vão ficar sem o devido trabalho a que estavam desenvolvendo. E o ministro e o governo até hoje não fizeram nada para que isso viesse minimizar quando essas determinações afetem diretamente ao pescador e à sua família. Ou seja, nós continuamos ainda a lutar pela questão de ter algumas coisas garantidas nas questões de defesa e nessas proibições. Ou seja, são proibições absurdas. Você não poder vender um produto capturado e que era comercializado há mais de 35 anos. De uma hora para outra alguém proíbe. Eu quero ver esse Ministério da Agricultura e esses fiscais da Agricultura fazer o seguinte: começarem a exigir, como você mesmo colocou, em cada rótulo que vem 1 quilo, está lá colocado, 1 quilo de miúdo de frango. Mas eu quero saber quanto é que tem de fígado, quanto é que tem de coração, quanto é que tem de moela. Vamos exigir. Na questão da feijoada, quanto é que tem de orelha de porco, do rabo do porco, do pé do porco, da costela do porco? Nessa situação, eles não exigem, vem exigir da pesca. Mas não exige daquele setor agropecuário, né? E a situação toda de criação de aves e tudo mais. Por quê? Se fizer isso naquela parte da economia, o berreiro vai ser enorme e cai o ministro. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que não faz isso? Porque esses setores, e é uma coisa que eu venho falando há muito tempo aqui, o Giovanni, ele é presidente do Sindip, ele está presidente do Sindip, ele tem que ter por trás dele representatividade. Não adianta, o setor tem que ter representatividade. Para ter representatividade, tem que votar em cara certo, em cara que está comprometido com o setor. O setor de agricultura, o hortifruti granjeiro, como o Giovanni falou, tem gente lá mandando. Eles têm representatividade. Ninguém vai meter a mão. Ninguém vai meter a mão com isso. Eu tenho mais uma coisa a dizer para você, Gaúcho. O ministro cai, se fizer uma coisa, o ministro da Agricultura exigir dessas empresas que cortam frango, cortam porco, industrializam, comercializam esse produto, se ele exigir isso da pasta dele, do pessoal representado diretamente, ele cai. Ele vem exigir da pesca porque ele sabe de que isso vai demorar muito tempo a criar uma insatisfação e um ato até de ir para a rua e esse pessoal dizer assim, ó, você não faz isso com a gente porque nós temos trabalhos, nós temos trabalhadores, nós geramos recursos, economia e nós temos os nossos direitos. Agora, vamos fazer nosso setor pesqueiro? Vamos.
Aquela minha promessa ainda continua. Se as embarcações começarem a paralisar e segunda-feira começar a parar mais alguma embarcação de pesca de arrasto pelo motivo de mistura, a minha promessa continua. Eu vou jogar peixe dentro do escritório do MPA, do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, em Florianópolis. Vai ser jogado peixe dentro daquele escritório, porque eu fiz, foi uma promessa, não foi um desafio. Se eles querem bagunçar, vão bagunçar, mas vão sentir também o peso de que é fazer uma justiça, como estão praticando para com o setor pesqueiro, em especial para com os trabalhadores. Aquele ovo ainda está cheirando aqui nas costas. Ele faz, hein? Ele faz, eu estou avisando, foi nesse prédio. Bom, Giovanni, deixa eu pegar um gancho até do Manuel, né? A questão de que se fala em greve, isso, aquilo. É legítimo. O Manuel foi, vou usar as palavras dele, para um técnico do IBAMA, né? Até pauta do assunto, mas há uns 6 meses atrás, o Manuel até questionou a doutora Mônica Brinck Pérez, do meio ambiente, era gerente de biodiversidade, que falava que queriam proibir todas as espécies de tubarão no Brasil. Horas. O Manuel falou, muito fácil para a senhora que ganha os seus 15, 20 mil reais, falar isso. E o sustento do pescador, o que o pescador vai fazer com o salário, com a sua produção? É a mesma coisa, muito fácil para um fiscal, seja ele do IBAMA, seja ele do Ministério da Agricultura, né? É fácil para o fiscal. Não, vamos proibir, nós não queremos mais espécies assim. É fácil, ele está ganhando, cada fiscal desse ganha em média de 15 a 20 mil reais. É muito fácil, né? E no impacto do pescador, que tem o seu piso salarial de R$ 1.400, que depende de produção, né? Vai jogar o seu adentro fora, o que ele vai fazer, né? É fácil. R$ 1.400, R$ 1.500 para 15, 20 mil reais, é muito fácil tirar o sustento, né, Gaúcho? Ou para 45 mil reais, como ganham algumas outras pessoas. Bem, mas a respeito de tubarão, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta a conversar sobre a proibição da pesca do tubarão lombo preto e o martelo, que é o cambera, né? Cambeva. O outro lá está metendo o B dele, não deve. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente já volta. Voltamos então nesse segundo bloco. Segundo o Fernando aqui, tem muito patrocinador. Tem nada, estamos querendo patrocinador. Quem quiser anunciar no programa Voz Navegante, pode vir. Bom, é o seguinte, o ministro indo embora, ele mostrou agilidade na questão da licença da tainha. O restante está tudo pendurado ainda. E no meio dessa confusão tem essa norma para proibir a pesca do tubarão-lombo e o tubarão-martelo. O que é que o Sindip e o Citrapesca vão fazer nesse momento para tentar que isso não ocorra? Nos causou surpresa no famoso Dia da Biodiversidade, muito importante, é a nossa bandeira de sustentabilidade. A gente fala que temos que ter estudo e, infelizmente, há essa falta de gestão de pesca no Brasil. Ainda nós não iniciamos a gestão pesqueira no Brasil, essa é a grande crítica nossa. Não existem estudos no país, essa é uma grande verdade. Precisamos ter estudo até para a gente baixar normas. Podemos pescar tainha? Quanto tem de tainha no mar? Não sabemos. Quanto temos de sardinha? Quanto temos de outros peixes? Então nós precisamos fazer esse acompanhamento ao mar e ter estudos. E o ministro se mostrou um bom gestor, teve na Univale, inclusive. Eu acredito que a coisa comece a andar, espero, né? Aposto minhas fichas todas, e você me cobra lá na frente se não acontecer, mas eu aposto minhas fichas nesse ministro que entrou. Quanto à questão política, muito importante, né? Porque eu tive nessa casa aqui rapidamente, há 4 anos atrás, eu vi nessa mesa aqui passarem mais de 15 candidatos a deputados federais aqui nessa casa, deputados federais e estaduais, e só 3, exatamente 3 hoje que vestem a camisa. Não estou fazendo propaganda política, porque quem está falando é o presidente da entidade, né, que também é um representante, sim, mas nessa casa, posso falar o nome das pessoas que estão sempre... Essas pessoas sempre é Décio Lima, que prontamente na questão de sardinha, de qualquer demanda, Décio Lima é a pessoa que está sempre presente aqui na região. O secretário e deputado federal João Rodrigues sempre está presente, e Rogério Peninha também sempre presente nas questões, principalmente do Ministério da Agricultura. Então só 3 que tiveram. Mas daqui a 1, 2, 3 meses,
daqui a 1, 2, 3 meses, eu sei que vão começar a passar nessa casa. E aí você sabe o que a gente tem que falar para esses outros que passaram e se esqueceram desse endereço aqui. Mas nos causou uma certa preocupação o fato, no dia da biodiversidade, o Ministério da Pesca falar que assinaria uma lei de proibição de espécies, né, lombo preto e cambeva, de tubarões, dessas espécies. Eu tenho acompanhado diretamente os CPGs de atum e foi pautado sim uma recomendação da ICCAT, mas porém, um país em desenvolvimento, isso está nas atas, né? Está nas atas dos CPGs, que país em desenvolvimento, ele pode comercializar esse pescado. Até porque, segundo o próprio CPG, o Brasil captura, nas mais diversas modalidades, 7 mil toneladas de cações. E essas 7 mil toneladas é consumido o bicho inteiro? 7 mil toneladas são capturadas e comercializadas a um preço médio em São Paulo, Ceasa e nossa indústria, de 7 a 10 reais. É o pescado do povo brasileiro? Pescado do povo brasileiro. Tanto que captura-se 7 mil toneladas, se importa-se, conforme dado do MIDIC, da List Web, 40 mil toneladas. Então, isso é 5 vezes mais do que é capturado. Então, essa história que o meio ambiente talvez induziram o nosso ministro na questão toda essa de FINE, é tudo uma mentira, grande mentira e fantasiosa do Ministério do Meio Ambiente, da questão de FINE no país, que não existe. Essa história, sei que interrompendo, essa história toda, e até coloco o Manuel junto com essa pergunta para os dois, essa história toda de proibição de tubarão não é uma força, não é um subgoverno, vou dizer assim, dentro de Brasília, das ONGs, querendo fazer projeto e na falta do que fazer, tiram da cartola essas pesquisas que até hoje ninguém mostrou, quem assinou a pesquisa, e levam para... Eu posso falar, esses projetos de pesquisa que tem apoio da Petrobras, que tem apoio de outras entidades, como essas leis de incentivo, que distribuem dinheiro com uma facilidade incrível para quantos tem projeto. Esse projeto do tubarão não é uma força das ONGs dentro do governo brasileiro? Não tenha dúvida, a gente vê essas pessoas inseridas dentro do Ministério do Meio Ambiente. Essa que é a grande verdade. Agora, FINE é balela. A gente provou isso, inclusive no Senado ano passado, e mostramos as mentiras que a pessoa faz. Então é muito fácil pegar dinheiro da sociedade e falar mentiras sobre o setor, sobre escravidão. Então nós não aceitamos isso de maneira nenhuma. Então existia uma pesca direcionada para o tubarão-martelo que foi proibida em 2011 com a proibição de rede de superfície. E constatado numa reunião no CEPSU que o setor iria ser indenizado. O setor nunca foi indenizado dessa proibição. Está todo mundo com as suas redes e foi indenizado, enfiaram o goela abaixo. Então, essa é a fauna acompanhante. Nós vamos cometer o erro de 2004, né? Existem ações, tudo em 2004, em maio de 2004, exatamente há 10 anos atrás, foi criada pelo IBAMA a Instrução Normativa número 5, onde incluiu várias espécies como extinção, que nós questionamos até hoje, que inclusive o ex-presidente Lula esteve, né, no aeroporto Navegantes e falou que iria cancelar. O artigo 4º e 5º fala que teriam que ser criado plano de manejo com universidade, sociedade, acompanhamento, que planos em 5 anos para ver os estudos. Passaram-se 10 anos, nada foi feito de estudos. E eles continuam com essa história que está em extinção. Nós estamos vendo os pescadores revoltados, que a cada viagem são jogados 3, 4, 5 toneladas de cada embarcação fora. Como diz o senador Paim, nós estamos jogando proteína animal fora, num país que tantas pessoas estão passando fome, um produto acessível com o preço que é 5, 6, 7 reais para a comunidade, né? Então isso é o maior absurdo. Agora nós vamos inserir mais espécies por causa do bom gosto de um grupo dentro do Ministério do Meio Ambiente. Eu quero que prove, saem nas nossas embarcações que estão em extinção. É grande mentira, e ninguém está pescando tubarão. Isso é uma fauna acompanhante, 10%. Agora nós temos o custo operacional Brasil enorme, o custo enorme da embarcação, o óleo diesel, o preço que é, todos esses custos operacionais, e jogar um pescado que já vem morto fora de novo, e nada vai resolver na questão ambiental. Essa é a grande verdade, Gaúcho, né? Causa, sim, a grande indignação de nós, armadores, que não passou pelo CPG, essa história, a grande inverdade. O IBAMA ficou, sim, de fazer estudo, que não fez estudo na ata, essa é a grande verdade, professor
professor Bailon está inclusive presente, acompanhando, nós temos que nos unir, é o Brasil inteiro unir, chega, nós temos que dar um basta nisso. Todos os setores estão conseguindo seus direitos. Isso, nós temos que nos unir para conseguir nossos direitos. Manuel, dito isso, o Giovanni, essa indignação toda, como é que se sente o pescador a bordo, tendo que jogar fora aquilo que ele sabe que podia estar na mesa da família dele? Bem, primeiro vem a questão da revolta, até porque aquilo poderia retornar em valores que haveriam de amenizar muito a questão da vida dele junto à família. Agora, segundo vem a revolta minha, e aí já não é do pescador, é minha para com o setor pesqueiro. Se nós fôssemos, e ainda vamos chegar um dia a ser, um setor com desejo de fazer mudança, maioria dos pescadores e maioria dos armadores fariam a mesma coisa que fazem no Chile, fazem na França, fazem no Japão, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Fazem até nos Estados Unidos. Mexe com o nosso ganho, mexe com a nossa família, mexe com o nosso setor, como estão mexendo. Isso para mim não passa de palhaçada, o que tem sido feito pelo Ministério do Meio Ambiente e agora pelo Ministério da Agricultura na questão do setor pesqueiro. Eles têm o desejo enorme de fazer e demonstrar de que esse ministério não atua, que esse ministério não está ativo, que esse ministério não está resolvendo nada, para no futuro próximo acabar com o Ministério da Pesca e voltar a ter todo o poder de decisão. Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Eu não vejo outra situação tão provocativa como desses dois ministérios em cima do Ministério da Pesca. Agora, se nós fôssemos coco roxo mesmo, nós ia para a rua, nós virava caminhão, nós incendiava a BR-101, não deixava passar caminhão, nós fazia tudo que fazem na França, fazem no Chile, para não permitir que pessoas alheias do setor cometa esse tipo de barbaridade como é cometido no Brasil. Agora, eu tenho coragem de ir para fazer isso tudo. Agora, só que eu não posso fazer um movimento sozinho, o Giovanni não pode fazer um movimento sozinho. Nós temos ainda que começar a incutir isso na cabeça dos nossos associados e dizer para eles, movimento do setor pesqueiro só vai dar resultado quando a gente partir para a guerra. Nós não fomos para a guerra ainda, nós estamos ainda começando a aprender o que é um campo de batalha. Quando chegar na hora da guerra, eu tenho certeza, eu quero estar vivo. Ministro, esses dois sindicatos juntos eu vi em 86. Foi em 86, 96, desculpa. É que eu sou um cara mais idoso. 96 foi a última vez que eu vi o setor, então, sentar com tanta vontade. O senhor me pareceu, no programa passado, eu falei, deu uma boa impressão não só a mim, como a todo o setor. Palavras suas, eu faço os caras trabalhar e eu gosto de decisão. Eu discordo um pouquinho do Manuel, eu acho que tem pressão sim, talvez até para desmobilizar o Ministério da Pesca. Mas eu acho que ele já tem 10 anos, né? Acho que não, por mais pressão que se tenha hoje, o setor já está estabelecido. Acho que aí a coisa ia ficar muito complicada. Mas é um pedido que o setor faz ao Ministério da Pesca. Não sei se eu estou avalizado pelos dois. Vamos encarar esse setor com mais seriedade. Os representantes aí em Brasília, aqui tem voto também. É só encarar com seriedade. Como disse o Giovanni, são 3 que ficaram envolvidos com o setor aqui em Itajaí, ou no Brasil, vamos dizer assim. E para quem vota, para esse setor ter representatividade, repito, o cidadão que vota, teu pai é pescador, tua mãe é manipuladora de pesca, trabalha em indústria de pesca, faz rede, vai à igreja, vão votar em quem está comprometido com a pesca. Bom, mas nós vamos encerrar esse programa com o Giovanni e o Manuel. Parece que vocês vão mandar um documento para Brasília, é verdade? Sim, o documento está indo para Brasília. É esse documento que vocês estão vendo aí. Só a TVBE que tem esse documento, tá vendo, Gaúcho? E a gente tem que dar um basta. Eu acho que o Maneca falou, já existem muitos armadores revoltados, já existem muitos pescadores revoltados, acho que a gente tem que dar um prazo. E fica aqui o prazo estabelecido, a gente tem que dar um basta, Gaúcho. Ou dar um basta, ou vai ou racha. Acho que chega, né? É lamentável
um empresário hoje está falando esses termos, mas quando dói no calo, Gaúcho, e está doendo no calo, nós temos que buscar nossos direitos. Isso a gente aprendeu com o nosso povo que está à frente do país hoje. Então eu acho que é legítimo. Ninguém está pedindo dinheiro para o governo, não. Nós estamos pedindo o direito de trabalhar. Nós estamos gerando empregos, estamos gerando impostos, nós queremos ser respeitados. Manuel, qual é o prazo que reza nesse documento? Bem, o prazo que reza é até segunda-feira, né? Na segunda-feira... Hoje é domingo. Hoje é domingo, e amanhã tem que vir alguma colocação. E aí, se não vier, esse movimento vai para a rua. Mas aquela turma trabalha sábado lá? Eles trabalham sábado comendo peixe, na realidade, né? Mas eu vou dizer um negócio para você. O que eu digo uma vez para uma pessoa, eu não volto atrás. Eu já disse isso para advogado, eu já disse inclusive a uma pessoa de status de juiz o seguinte: eu só nunca matei e nunca roubei. Mas se a minha família vier a ter necessidades provocadas por qualquer situação, eu posso vir a matar e a roubar. Ele está brincando, né? Não, eu não estou brincando. Mas o que essas pessoas estão fazendo com as famílias dos pescadores é colocando o pescador numa situação tão vexatória, né? Porque se você permite você trabalhar e não ter retorno, que tipo de trabalho é esse? Se esse seu trabalho é que dá o seu retorno, esse seu produto é que garante o seu retorno. E aí você passa a ter dificuldade aonde? Em casa. Né? E quando você trabalha e não consegue manter a questão da família em casa, você começa a jogar o ser humano para o outro lado da vala, que é essa parte onde eu digo: me coloca nessa vala para me garantir a questão da minha família, onde eu não tenha mais nenhuma situação de desenvolver a minha atividade. Eu digo o seguinte: não mexam com a minha família. Matar e roubar é muito fácil. E a gente vê demonstração de que muitas vezes o bandido que mata e rouba tem muito mais privilégio do que o ser humano que se dá o trabalho de exercer a sua atividade por 8 horas diárias. Né? Tem bandido ganhando auxílio reclusão maior do que aquela pessoa que trabalha 30 dias com sal quente carregando o peso. R$900. Então, isso é uma situação vexatória para com os trabalhadores, e olha, dessa forma como estão querendo jogar os pescadores nessa vala. Cuidado. Segunda-feira, o site www.avozonavegante.com.br está aqui embaixo. Vocês podem acessar lá, que eu vou telefonar para essas duas criaturas aqui e vou tentar ver qual é a novidade, se tem alguma novidade. Eu sou muito incrédulo para isso. Eu acho que eles vão pedir prazo. Com certeza vão pedir prazo. Se tomarem alguma posição, se tomarem alguma resolução, estará aqui no site e vamos tentar informar todos vocês. Giovanni, vamos encerrar o programa por aqui? Eu novamente agradeço o espaço TVBE, Gaúcho também. Infelizmente, eu não gosto de usar isso, mas nós chegamos no limite. Chegamos no limite com a questão de rotulagem, Ministério da Agricultura, chegamos no limite com a questão do IBAMA, com o ICMBio. Não dá, gente, não dá. A lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Então tem que ser criado CPGs, as normas têm que ter o aval de todo técnico científico para a gente fazer a gestão pesqueira no país. Não podemos ficar sofrendo, pescadores sofrendo, armadores sofrendo, industriais sofrendo, os trabalhadores da indústria, enfim, todo esse setor que representa o nosso setor pesqueiro catarinense. Então acho que precisamos dar um basta. Eu realmente, a semana inteira, vários armadores ligando, inclusive pescadores, eu chamei o Manuel, o Jota, não dá mais para aguentar. Então acho que infelizmente parece que a gente vê todos os setores fazendo greve, brigando, Gaúcho, por seus direitos, mas infelizmente não tem, essas coisas não vai, a gente vai ter que buscar nosso direito. Não é porque é um ano de política, ninguém quer fazer isso, a gente vem sofrendo ano a ano. Esse é o fato. Enfim, não adianta eu estar falando, não adianta eu estar latindo, eu tenho que agir. Obrigado a todos. Manuel, para te despedir? Olha, Gaúcho, te agradecer a oportunidade de dizer o seguinte: o meu já não está cansando, o meu já cansou, né? Eu acho que se a gente não fazer algo em prol desse setor, eles vão conseguir o êxito que é minar as nossas energias, e eu acho que as nossas energias só se renovam quando a gente toma alguma atitude. Eu ainda convoco esse setor para se fazer algo próximo ou maior daquilo que foi feito em 96. Fechar somente uma barra é pouco, quem sabe uma barra, uma BR, um ferryboat, dificultar um acesso ao aeroporto de navegantes. Eu acho que coisa grande é que aparece, e o governo está muito acostumado a ceder
as questões justas, mas sob pressão. Nós não fizemos pressão, nós estamos há tanto tempo reivindicando essas questões de proibição, essas normas proibitivas, já não dá para aguentar mais. Cada dia que passa é uma novidade desagradável, infelizmente. Depois o ministro do esporte também está na televisão dizendo que tudo é por causa da Copa do Mundo. Não é por causa da Copa do Mundo, não. É a visibilidade que a Copa do Mundo dá ao país. Então essa visibilidade é que o pessoal está aproveitando. E agora esse setor não vai, se tiver algum movimento, não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Esse setor, esse pedido já está sendo feito há vários anos. Essa reivindicação há vários anos. Então não tem nada a ver com Copa do Mundo, não vamos colocar na conta. Ok? Até o programa que vem, até domingo, aqui na TVBE, aqui em Itajaí e Joinville, ou durante toda a semana na www.avoznonavegante.com.br. Um grande abraço a todos. Senhor, como teus apóstolos, eu também sou pescador. Fiz do mar, Senhor, minha morada, meu sustento, meu amigo e confidente. Te agradeço pela vida que tenho, mulher, filhos, companheiros de pesca e meu barco. Muitos não conhecem o quão é maravilhosa esta imensa e poderosa criação de tuas mãos. Eu sei, Senhor. Eu sei o que tem sido enfrentar a fúria desse mar, suas tempestades, o desafio de entendê-lo e dominá-lo. Se perder neste vasto mundo d'água e fazer do vento e das orações os únicos meios para voltar. Mas não reclamo, Senhor. Eu amo esta vida. Só peço que tua mão me dirija, que o teu amor me proteja e o teu poder acalme a tempestade e as ondas. Quanto aos peixes, Senhor, eu sei que farás comigo como fizestes com Pedro. Por isso, creio que nunca me faltarão, pois lançarei a minha rede confiante na tua palavra. Protege meu lar aqui na praia, abençoa meus filhos e minha mulher. Dá a ela a segurança que tu, meu Senhor, sempre me farás voltar.